Na dúvida, se você não tiver acesso a nenhum livro, tem um livro que provavelmente você tem acesso gratuito, que vão lhe dar de graça, que chama a Bíblia. Procura uma porra dessa e teve. Rapaz, ali é conhecimento todo. Tem todo o conhecimento de gerações e gerações acumulado ali, viu? Ali, fora a realidade histórica, ele está falando de coisas que de fato aconteceram, a realidade transcendental, espiritual, tem muitas coisas ali que não são puramente espirituais, que são experiências de gerações de dezenas de gerações, né? Sim. Renato, como se trata a criança, como se trata a mulher, como se relaciona com o dinheiro. Você sempre fala sobre ler a Bíblia, né, cara? E de fato, né, é o livro mais importante da história da humanidade. A questão é o seguinte: o próprio Olavo dizia que ele não lia muito a Bíblia justamente por ser a verdade. E a verdade talvez ilumina tanto que tu não consegue enxergar. Eu, particularmente, não leio muito a Bíblia porque eu me sinto ignorante para ler a Bíblia. Tipo, eu vou pegar um livro do Aristóteles, eu não vou conseguir ler direito tão bem quanto eu leio o Roger Scruton, e eu leio melhor ainda os livros do, sei lá, do Rodrigo Constantino, porque existem níveis de gradação de dificuldade, né? Se tu chegar para alguém de hoje em dia que se formou no ensino público brasileiro, ele vai ler a Bíblia e não vai entender nada, cara. Então tem vários níveis de entendimento também. Por exemplo, se eu chegar para você e disser assim que todos os animais cabem em um barco do tamanho de um campo de futebol, isso é verdade? Se tu conseguir, sei lá, colocar o DNA deles num pendrive... Pois é, e se o celular cabe todos os animais? Justamente. Daí cabe. Pois é, mas Deus dizendo que é nosso pai, é uma metáfora. Ele é muito mais do que o pai. Ele é muito mais do que nosso pai. Isso é uma metáfora para você entender uma relação, que você foi filho e que você foi pai, não é isso? Exatamente. Ele é muito mais do que nosso pai. Ele não é nosso pai. Ele é muito mais do que isso. Porque ele criou a gente de maneira completa. O pai só cria 50% de você, não é isso ou não? Exatamente. É isso. Ele dizer, você é meu filho querido, eu sou seu pai. Isso é uma metáfora. Para você entender, quando você explica para uma criança pequena como é que uma mulher engravida, como é o espaço, como a Terra, são metáforas, são simplificações, porra. Se você for explicar mesmo rotação, os movimentos de rotação, translação, caralho, isso é complexo pra caralho. Você não tem como dizer para um guri que não, o centro de massa não é o Sol, é não sei quantos quilômetros, porque tem a massa também dos outros, o cara não vai entender nunca, porra. Justamente, são as metáforas, são as analogias, e o que a gente vê hoje em dia é a tentativa de destruição da linguagem, que na prática é como se fosse um arcabouço do conhecimento de várias pessoas. Porque, por exemplo, digamos que tu queira explicar o que é espaço, tu vai tentar explicar com extensão, e daí tu vai começar a usar outras palavras que dentro delas tem toda uma explicação que já veio de anos, de milênios, para a criação de uma língua, entendeu? E a gente vê a degradação de uma sociedade quando a língua começa a morrer também. Tu entende o que eu quero dizer? Inclusive, o chinês, por exemplo, o mandarim, foi um idioma inventado pelos revolucionários para que não fosse possível expressar as coisas do passado, né? Ou se você chegasse e lesse o negócio, você não entendesse que merda o cara tá falando ali, né? Valor de sentimentos, você inverter valor de palavras, tirar a palavra, a porra toda. Inclusive, o país agora que quer liderar o mundo é o país que foi criado com a destruição lá, a Revolução Cultural, que é a destruição de tudo que fosse antigo, e para garantir isso, eles mudaram o idioma para um idioma planejado especificamente para apagar as coisas do passado. Para você achar um livro de 100 anos, 200 anos atrás e você lê e não entendeu o que está escrito no livro, né? Exatamente. E a gente vê essa destruição acontecendo no mundo todo, né? O Brasil é a destruição em si, né? A gente tem uma história imperial interessante e ninguém conhece. As pessoas misturam tudo, né? E por isso que tu vê a degradação moral. Se não existe um passado, não vai existir um futuro, né? Por isso que tu vê velhos querendo agir que nem adolescentes. Um adolescente vê isso e vai pensar o que? Quantas pessoas em Portugal? Rapaz, eu chego em Portugal aí. Inclusive, já tive várias conversas com português com os caras dos canais aí. A maioria dos portugueses não sabe o que é o galo, velho. O galo de Barcelos. A maioria dos portugueses não sabe o que significa o brasão de Portugal. Não sabe que juramento de Ourim, que porra, não sabe nada disso, velho. Os caras não fazem a mínima ideia. A Europa tá se embrasileirizando, cara. Tá ficando muito Brasil. O cara não faz a mínima ideia do que são os escudos, do que são os castelos, que cerco de quem, que rei que morreu. O cara não sabe porra nenhuma, juramento de Ourim, qual foi a finalidade. O Portugal foi criado por ordem imediata de Jesus. O cara falou no século XII, você vai levar. Eu ordeno a você que você gere um reino, e esse reino vai levar em meu nome a minha mensagem aos povos mais estranhos. 300, 400 anos depois, o cara chegou no Japão, o cara chegou na China, o cara chegou na Indonésia e no Brasil. Rapaz, os caras não sabem que Pedro Álvares Cabral, ele voltou, mas Pero Vaz de Caminha não voltou não, velho. Daqui eles foram pra Índia, morreu em combate contra o islâmico, porra, pra salvar a Índia de ser islamizada, né? Os caras iam sair lá de Portugal pra pegar madeira aqui no Brasil, tá? Eles estão malucos, né, quando eles falam isso na escola. É possível. Era por dinheiro. Dinheiro minha pica, era pelas almas, porra. O português me roubou. Rapaz, você quer trocar? Vem cá. Nem que você acha que a mensagem de Deus não vale porra nenhuma. Mesmo que você ache que o português, esse idioma, não vale porra nenhuma. Não existia manga, porra. Não existia
Porra, não existia a roda. A gente era homem da caverna quando ele chegava. Não tinha cachorro, não tinha nenhum animal de cima, nada, não tinha galinha, porco, porra nenhuma. Sim. Imagine você, o cara me roubou. Meu irmão, você pode me levar todo o ouro que tem nesse país, contanto que você me dê animais, não é isso? Cachorro, gato, cavalo, não é isso? Hein? E a roda, pelo amor de Deus, o quê? O que tem de mais perto do homem das cavernas hoje em dia é o brasileiro, cara. Os caras chegaram aqui e a gente era homem da caverna.